Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é psicólogo e também terapeuta de casais. É o Felipe Barbosa Macedo. Felipe, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende, também Andradas. Obrigado, João. Eu que agradeço. Um prazer para mim também. Felipe, você tem um projeto bem interessante, é o Casamentologia, uma pitada de inteligência no amor, né? Como que surgiu esse projeto, essa iniciativa de postar vídeos, levar essas informações ao público em geral? Então, a Casamentologia é um projeto meu e da Fabiane, minha esposa. Eu sou psicólogo, como você falou, eu sou terapeuta familiar há mais de 20 anos, a Fabi é pedagoga. E a gente atende muita gente, orienta muitos casais, e a gente foi percebendo assim que realmente havia uma falta de uma orientação segura. Geralmente as pessoas buscam orientação para o casamento, ou elas buscam na religião, ou elas buscam em Hollywood, né, nos filmes românticos, e nenhuma das duas fontes é segura para orientar uma relação tão importante. Então a casamentologia ela nasceu de um desejo nosso de fazer um trabalho onde realmente a gente pode oferecer para os casais uma orientação segura, baseada em ciência, para fazer o casamento funcionar bem. Felipe, casamento é amor ou é ciência? O casamento ele precisa das duas coisas. A ideia do casamento, da casamentologia, é que o casamento, que é amor, precisa de uma logia, precisa de uma lógica, de um entendimento. Aliás, o que a gente vê é uma avalanche de desinteligência entre os casais. Então, a casamentologia ela vem para colocar uma pitada de inteligência no amor. O amor sozinho não funciona. Uma relação estável a longo prazo é um grande desafio. Então, o casal precisa realmente saber o que fazer na hora que os problemas vêm, e eles vêm naturalmente. Quando os problemas surgem, as brigas também aparecem? Sim, que é um dos principais problemas, né? Na realidade, não as brigas em si, João, porque o conflito é natural do ser humano. Ainda mais duas pessoas que se colocam dentro da mesma casa, dormem na mesma cama, dividem conta bancária, usam o mesmo banheiro, etc. Vai ter conflito. O problema não é o conflito. O problema é que o casal não sabe conflitar. A gente não foi treinado para isso. Então a gente aprendeu que conflito é sempre ruim, mas na realidade o conflito ele é uma grande oportunidade para o casal amadurecer. Mas precisa saber o que fazer na hora de uma discussão, porque a discussão que ferve demais, naturalmente ela ativa ali o sistema límbico daqueles dois seres humanos, ativa a amígdala, que é o alarme do cérebro para perigo, e ali ninguém está raciocinando mais. Né? Aliás, diz a ciência que quando o nosso coração sobe só 8 pontos além do estado de repouso, meu coração no estado de repouso é 60 por minuto. Se o meu coração chegar a 68, olha, ele não está nem disparado, mas a ciência já diz que uma discussão não deveria continuar se houve já esse leve aumento de batimento cardíaco. Por quê? Porque as pessoas começam a perder a razão, a compaixão, a capacidade de raciocínio, e aí, obviamente, vão magoar a pessoa que mais amam no mundo, né? Você falou um dado para mim, um pouquinho antes que a gente estava conversando, muito preocupante, que está relacionado às separações, né? Muito, muito. A cada 3 casamentos haverão 2 divórcios. Num espaço de 40 anos, 70% dos casamentos vão terminar. E se por um lado, claro, né, que bom que a gente vive num país, um estado de direito onde as pessoas não são propriedade uma das outras e elas têm sim a possibilidade de optarem por um divórcio. Ninguém deveria ficar num casamento infernal. Eu costumo dizer que é melhor um divórcio em paz do que um casamento infernal. Mas o problema é que o divórcio, de fato, ele traz muita dor para os filhos. Os filhos do divórcio, eles geralmente eles sofrem mais de déficit de aprendizagem, eles demoram mais a amadurecer e eles são grandes candidatos também a, nos seus casamentos, reproduzirem a infelicidade do lar de onde eles vieram. Como não chegar nesse ponto? Qual que é o segredo? Então, um dos sinalizadores importantes para um casal, inclusive, primeiro saber que a coisa está ficando feia, é a presença do que alguns cientistas chamam, aliás, o maior especialista do mundo em casamentos chama-se John Gottman, ele é um catedrático da Universidade de Washington, e ele há 40 anos estuda os casais, mas de maneira científica. Então ele levantou, ele cunhou o termo os 4 cavaleiros do Apocalipse: crítica, desprezo, defensividade
e silêncio sepulcral. Cada um, e eles vêm nessa ordem. Normalmente o casal começa se criticando muito. Queixa nós temos que apresentar um ao outro, mas quando a queixa vira crítica, isso é um problema. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Contempla o desprezo, a defensividade é o terceiro cavaleiro, e a ideia dos cavaleiros do Apocalipse é que assim, o Armagedon está chegando, vai acabar, vai ser o fim de tudo, né? Metaforicamente falando, ligando aí ao casamento. Então, quando esses quatro cavaleiros se instalam, eles ficam entrincheirados na relação do casal, isso já é um grande sinal de que o casamento realmente não vai suportar, talvez aí nem mais 5 anos, estatisticamente falando. E as pessoas se acostumam com isso aqui, né? É interessante, então, Felipe, tem que evitar a briga. Interessante, João, que estatisticamente os casais que evitam a briga, eles se separam muito mais do que os casais que brigam. A grande questão é evitar que a briga descambe, pare nesses 4 lugares, que há um autor também que chama de motel barato do casamento, né? Crítica, desprezo, defensividade, ninguém assume nada, e por fim o silêncio, não se toca mais no assunto, não se conversa mais. Então, parte do caminho é, de fato, a gente aprender a usar recursos na hora da própria discussão, como, por exemplo, a gente usa o termo que são os mecanismos de reparação. Eu tenho que saber, na hora de uma discussão, por exemplo, falei uma besteira, às vezes na hora ali do frigir dos ovos a gente fala uma asneira, a gente fala uma injustiça. Um mecanismo de reparação é quando o meu cônjuge realmente ali, olha, alto lá, você falou aí uma coisa que eu não concordo. Eu poder ali rapidamente me desculpar. Olha, você tem razão, eu retiro o que eu falei. Um outro mecanismo de reparação, na hora da discussão, alguém começa a elevar a voz e o outro sinaliza, você está gritando comigo. Eu rapidamente também, você tem razão, respirar, me desculpe. Então, nós temos um monte de ferramentas que são usadas, João, na negociação de conflitos nas empresas, entre os países. A diplomacia tem usado de muita psicologia para saber acalmar os ânimos, mas ninguém ensina isso aos casais. E, na realidade, a ciência hoje é pró-casamento e a ciência tem estudado os casais longevos, saudáveis, felizes. Eles têm mais saúde, eles ganham mais dinheiro, administram melhor o dinheiro. Eles são mais felizes, eles são emocionalmente saudáveis. Mas o que eles fazem? A ciência tem estudado, e uma das coisas que esses casais fazem é exatamente usar mecanismos de reparação durante uma discussão. Eles seguem uma proporção, que é a proporção de 5:1. A cada uma coisa desagradável que eles fazem um com o outro, eles procuram fazer, isso é uma média, 5 coisas legais. Então, digamos que no meio de uma discussão, eu falei ali uma asneira, uma besteira, eu procuro fazer 5 coisas legais, como, por exemplo, também, esse é um mecanismo de reparação muito interessante, aceitar a influência do meu cônjuge. Muitas discussões, elas não chegam a um bom fim, a um bom acordo, exatamente porque ninguém quer ceder nada. E eu posso ali, na hora de uma discussão com a Fabiane, dizer assim, olha, em parte eu concordo com você. Cara, isso aí já faz o batimento cardíaco cair. Por quê? Porque ambos os cônjuges estão ali buscando uma atitude de cooperação. Para ser feliz, qual que é o segredo, Felipe? E a pessoa que não está feliz no casamento, ela também pode adoecer, surgir problemas de saúde devido a esse momento? Sim, é um dos maiores produtores de estresse. Um homem estressado com a esposa, um homem que não se sente amado pela esposa, ele tem até 2 vezes mais angina, ele tem o dobro de pressão arterial do que deveria ter. Uma mulher infeliz no seu casamento, que já teve um infarto, ela tem 3 vezes mais chance de ter outros infartos. Então, a falta do amor ou o desentendimento é grave para a saúde humana. Parece que toda a nossa fisiologia realmente ela foi criada para o amor. Nós precisamos ficar bons, basicamente, em 2 coisas. Em aumentar a confiança na nossa relação. A gente chama isso de métrica da confiança. Métrica da confiança é o meu cônjuge perceber que eu não estou naquela relação só para me dar bem. Eu busco o nosso bem, eu busco o bem dela e vice-versa. Isso faz a métrica da confiança aumentar. Onde nós estamos conectados com essa métrica da confiança alta, a ocitocina, que é o neurohormônio do amor, jorra nas veias,
faz o batimento cardíaco baixar, sistema imunológico subir, as artérias se abrem mais, o sangue corre melhor, e sangue é vida. Então, primeiro, aumentar a métrica da confiança. A gente tem que construir uma relação baseada em confiança. E o que é confiança? É você perceber que eu não quero só me dar bem e vice-versa. A gente quer o bem do outro e da nossa relação. E segundo, é muito importante a gente ficar bom em aumentar a positividade da nossa relação. O que é positividade? Positividade é nós, de fato, multiplicarmos os gestos de amor durante um dia. Esses casais ninja, que eu chamo, são casais que aos 50 estão mais apaixonados do que aos 20 quando casaram. O que esses caras fazem? Então, eles não são de outro mundo, eles têm personalidade, eles têm gênio, eles têm dificuldades, mas o que eles fazem? Eles intencionalmente, durante um dia, para cada uma coisa ruim que acontece, eles praticam 20 legais um com o outro. Durante uma discussão, a média é 5-1, mas durante um dia inteiro, esses casais ficam bons em aumentar a positividade da relação. Então, por exemplo, eu durante um dia normal, eu já saí de casa, tomei café com a Fabi, no meio da manhã eu mando para ela uma mensagem. Oi, tudo bem? Estou mandando essa mensagem só para dizer que eu estou pensando em você e para te desejar uma manhã linda. Legal, só faltam 19 horas. É simples. Só que quando isso chega lá, João, quando isso cai no coração dela, ela se internece, a negatividade dela também arrefece e ela se sente bem. No outro dia eu mandei para ela, eu faço isso comumente, eu mandei flores do nada para ela. Né? E eu mandei o bilhete dizendo isso, olha, por tudo e por nada, é só para lembrar que eu amo você e você é a pessoa mais importante da minha vida. A gente tem 25 anos de casado, João, e eu venho de uma família que em 3 gerações houveram mais de 13 divórcios, é muita coisa isso. Então, tudo isso, esse projeto ele nasceu de uma dor, que são os divórcios que houveram na minha família, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, mas também de um sonho. O sonho é de ensinar para milhares de casais o que eu e a Fabi temos aprendido, descoberto e que de fato funciona, porque nós tínhamos tudo para nos separar. E a gente aí, com o auxílio da ciência e, claro, também da fé, da espiritualidade, nós temos conseguido construir um casamento sólido. Como eu disse, nós temos 25 anos de casamento e nós estamos animados aí para mais 25 anos. Aí, depois de 25 anos, mais a gente senta e avalia. Felipe, para quem está em casa, o que você falaria? O segredo do casamento é? O segredo do casamento é entender que amor é conexão emocional segura. Ou seja, o amor não é uma coisa agitada. O amor, ele começa com uma conexão. Eu busco me conectar com o meu cônjuge de maneira calma. O amor é calmo. O amor se soletra assim, João. Atenção. Quando a pessoa está agitada demais, está distraída, isso, em termos de organismo, isso é estresse. Quando eu estou próximo do meu cônjuge, estressado, isso estressa também o organismo do meu cônjuge. E a gente, invariavelmente, vai acabar sendo impaciente, irritadiço um com o outro. Então, entender que o amor é conexão emocional segura vai nos levar, de fato, a também buscar, primeiro, uma vida que tenha mais ritmo. A maioria dos casais acaba se separando também, porque hoje todo mundo tem a sua carreira, né? E a vida está muito intensa e as pessoas estão ficando demasiadamente ansiosas, estressadas. Amor precisa de calma. A gente precisa aprender a se acalmar. Aliás, não por acaso, Casamentologia tem uma metodologia. Primeiro aspecto dessa metodologia é presença. Presença tem a ver com eu aprender a estar onde eu estou. Quando eu estou presente, calmo, o amor, ele brota naturalmente, né? E a gente, inclusive, quando surge algum problema, está mais apto para resolvê-lo também, porque a gente está num estado de presença. A gente não está numa loucura egóica dos pensamentos atribulados, enfim. Se acalmar, João, é muito importante. Às vezes, antes de entrar em casa, literalmente, eu respiro profundamente 5 a 10 vezes, procurando ali me centrar. E quando eu entro em casa, eu entro mais aberto a me conectar com a minha esposa. Felipe, foi um prazer falar com você, trazer essas informações, fazer esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Um abraço grande e obrigado pela oportunidade. Nós conversamos hoje na Sessão TV Atende com o psicólogo e também terapeuta de casais Felipe Barbosa Macedo.